27 bilhões de reais. É o que a indústria audiovisual vem movimentando nos últimos anos no Brasil. Esse setor gera mais de 300 mil empregos diretos e indiretos em todo o país. E, segundo especialistas, vai ser fundamental na retomada do crescimento econômico no pós-pandemia. No Rio em Foco de hoje, vamos falar sobre que políticas podem ser adotadas para fomentar essa retomada aqui no estado do Rio. Hoje eu converso com o presidente do Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual e sócio da Urca Filmes, Leonardo Ed. Oi, Leonardo. Tudo bem? Leonardo, qual o cenário hoje? A gente está falando de 2021, ainda em pandemia, mas qual o cenário hoje da indústria audiovisual aqui no estado do Rio de Janeiro e no país? Bom, primeiramente, agradecer o convite. Acho super importante esse debate, essa discussão nesse fórum. E a LERJ é um lugar dos mais primordiais para a gente, inclusive, se aproximar cada vez mais e desenvolver projetos conjuntos para o desenvolvimento da indústria audiovisual e da indústria criativa como um todo no nosso estado. Hoje, sim, estamos aí com um ano e pouco de pandemia. A gente vem, infelizmente, no Rio de Janeiro, a gente vem decrescendo o investimento na indústria criativa como um todo, e posso dizer muito claramente na indústria do audiovisual, ao longo dos últimos 10 anos. E com a chegada da pandemia foi, de fato, uma queda abrupta aí em todas as receitas aí da indústria, não só da indústria audiovisual, mas no Rio de Janeiro como um todo, as outras indústrias também. Então, a gente hoje não só tem uma paralisia aí de investimentos, de política pública para o setor, não só a nível estadual, mas municipal e federal também, mas também temos uma paralisia dos serviços. Não podemos ir para a rua filmar, enfim, a mobilidade urbana está muito afetada por conta da pandemia. Por outro lado, toda a parte de fruição, de disponibilização do conteúdo audiovisual tem crescido muito. Aí, com a pandemia, todo o ambiente digital teve que se desenvolver 10 anos em um, praticamente. Não só as tecnologias e a experiência do usuário, mas também o próprio usuário. O consumidor teve que desenvolver na sua cabeça um conceito de que ele não vai até a sala de cinema e ele vai assistir na sua televisão, no seu, enfim, aplicativo, onde for. Ele teve que entender que fazer compras vai ser compras online durante um tempo. Então, teve que ter toda essa rearrumação aí dos arranjos econômicos. E em relação ao audiovisual, as empresas de streaming cresceram aí quase 30% nas assinaturas. Não só a Netflix, mas também a Amazon, a própria Globo, com a Globoplay, todo o conteúdo online, sob demanda, cresceu demais. O que é uma questão, principalmente para a produção independente, é que é uma questão de regulação. O problema se dá na regulação. A gente demanda uma regulação no ambiente de internet como um todo, no ambiente digital, que dê um espaço garantido à produção brasileira, principalmente à produção brasileira independente. É a mesma regulação que tem na TV paga, é a mesma regulação que tem nas salas de cinema. E até hoje a gente não conseguiu evoluir nessa regulação. Se a gente tivesse conseguido, todas as empresas, ou grande parte das empresas de produção independente, as empresas que detêm ou que deteriam essa propriedade intelectual, teriam ali uma receita extra, vamos dizer assim, mesmo durante a pandemia.
porque estariam rentabilizando os seus ativos conforme as pessoas fossem assistindo e comprando online, ali assinando essas plataformas. Uma das coisas, isso que você está falando é fundamental e super importante. A gente foi assistindo, né, ao longo do tempo, e o Infoco já tratou dessa temática outras vezes, do que a regulamentação trouxe de potencial para o desenvolvimento aqui do Estado do Rio de Janeiro, e de uma indústria que a gente sabe que precisa de muita mão de obra, né? Qualquer produção audiovisual, quando você vê a lista de pessoas que está ali, que foi responsável por essa produção, é imensa, né? Não à toa a gente chama de indústria. Só que essa mudança também, né? Quer dizer, as pessoas passaram a consumir mais, porque era um gargalo da indústria criativa, você ter a formação de público. Você tinha dinheiro para a produção, mas o público, o acesso já não era tão facilitado, ou não tinha uma política específica para isso. Qual a tua observação em relação a isso? Porque agora a gente criou um público, né? As plataformas de streaming estão aí, só que elas são internacionais, né? Com exceção da Globo, que é uma grande plataforma, mas a maior parte dessas plataformas são internacionais, e o conteúdo que está sendo colocado ali, o acesso da produção brasileira é muito pequeno, né? Então, assim, como é que faz para negociar isso enquanto a regulamentação não chega? E quais são os canais hoje que vocês estão negociando para justamente tentar trazer essa discussão mais a fundo e, principalmente, criar esse espaço para a produção brasileira? Isso já tem, essa discussão já se vão aí 6 anos, 7 anos, talvez. Né? Uma discussão sobre, desde que a Lei 2485 foi implementada, e é um desses grandes exemplos que você citou, de quando a regulação ela chega como uma indutora do desenvolvimento da indústria. A Lei 2485 ela fez com que a gente saísse de 0,8% de ocupação de produção brasileira na TV paga para 18%, já em 2017 ou 2018, não lembro, de ocupação de produção brasileira na TV paga, chegando com uma taxa, com uma obrigatoriedade em torno de 3%. Né? Ela traz uma cota para a TV paga de em torno de 3% de produção brasileira ali, só que ela passa muito e chega a 18%. Então, a partir de uma regulação que é necessária, né? A gente vê que você cria um dispositivo e você cria um fomento regulatório até para os próprios canais, que podem investir, reduzindo muito o seu risco em novos investimentos em produção brasileira, por exemplo, e descobrir que o brasileiro quer se ver na tela, que o brasileiro quer ver a produção brasileira na tela. E aí você vê exemplo como a própria Globosat hoje, né, como um todo, né, a maioria dos canais, que a gente via antes da lei praticamente com produção internacional, né, hoje são praticamente canais de produção nacional, produção brasileira, e vários entre os 10 mais assistidos, os 10 maiores audiências aí da TV paga. Quando a gente chega, logo depois, né, ali a partir de 2014, 2015, começou-se a discutir realmente a regulação do streaming, né, que, na verdade, nada mais é do que criar uma isonomia, né, com todos os canais de distribuição. Se a TV paga é regulada, se a TV aberta é regulada, se as salas de cinema são reguladas, se o antigo home video, né, o DVD era regulado, o VHS, enfim, o streaming também deve ser regulado. E ele deve contribuir com a Condecine, né, com a contribuição para desenvolvimento da indústria cinematográfica e audiovisual, mas também contribuir levando o conteúdo brasileiro para os brasileiros, né, porque está, inclusive, disposto na Constituição Federal, né, a garantia de presença do conteúdo brasileiro em todas as formas de distribuição. E, a partir daí, todo o nosso regramento. Né? Então, se a gente não tiver essa regulação, aí eu vou falar, eu como empresa pequena, empresa independente, a maior empresa de produção independente que a gente tem é uma empresa muito pequena, se relacionada com as empresas de distribuição, como é o caso da própria Globo, ou Netflix, ou Amazon, ou Apple Plus, ou Disney Plus, enfim, por aí vai, a gente não tem o menor poder de negociação
desse tipo de produto, né? Ou a gente vira um prestador de serviço, né, para essas plataformas que são gigantescas, como a gente era para a TV paga antigamente. Antigamente, os contratos, eu posso falar eu como Urca Filmes, os contratos todos eram praticamente de serviço, mesmo que eu criasse o conteúdo, né? A televisão ela comprava 100% dos direitos e aí eu entregava tudo e acabou. Eu nunca mais via nenhuma remuneração em cima desse ativo, porque o ativo virava um ativo da própria TV. Depois da lei, a negociação ela mudou. Ele é um ativo compartilhado. Somos sócios nesse ativo. O que me dá uma abertura muito maior, seja para remuneração posterior, ou seja, eu não sou mais uma empresa somente de serviço, seja o próprio discurso, né? Vamos dizer assim, a própria contação de história, né? É um brasileiro contando essa história. A Rede Globo não tem esse problema, óbvio, é brasileira, tem as novelas todas da Globo e muito bem contadas. Mas todas as empresas que vêm de fora, todas as empresas americanas, australianas, seja lá o que for, mas estrangeiras, contando a nossa história, tem uma questão aí que é proteção também da soberania nacional, é proteção da cultura brasileira e de tudo isso. Então, a partir daí, eu acho que, falando um pouco até de alergia, a gente poderia abrir uma discussão aqui que é um pouco de como se regula, né, isso. É uma regulação federal, entendo eu, mas, obviamente, ainda mais num estado como o Rio de Janeiro, que é um dos protagonistas aí da produção cultural do país e, quiçá, do mundo, a gente devia abrir essa discussão porque, no fim das contas, é uma garantia de desenvolvimento das empresas brasileiras, dos ativos brasileiros e da defesa da cultura brasileira. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Hoje eu estou conversando com o presidente do Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual, Leonardo Ed, sobre as políticas que precisam ser adotadas no Rio para o desenvolvimento do setor audiovisual. A gente falou de regulação, mas também o que se abriu nesse período de pandemia foi justamente as produções sozinhos, né? A gente fala da lista de pessoas que normalmente está envolvida na produção audiovisual e a quantidade de pessoas que passaram a produzir conteúdo de dentro de casa, com o mínimo de estrutura possível, e a veicular nos canais do YouTube, etc. e tal. Isso também abre aí uma série de possibilidades, porque o próprio YouTube também começou a comprar produções que estouraram, às vezes que começaram de forma muito artesanal, em casa e etc. O que isso representa também quando a gente fala das produtoras, né, que tem uma estrutura toda montada e como lidar com isso? Assim, o que aconteceu nesse período de pandemia? Como é que vocês observaram esse movimento? Na pandemia, assim, a gente teve a grande maioria das empresas fechou, né? Enfim, fechou as portas, botou todo mundo home office. A gente é uma indústria que tem uma certa facilidade, né, para se fazer um home office, em parte. Muitos dos trabalhos são trabalhos que as pessoas podem fazer isoladas, trabalho de edição, montagem, trabalho de desenvolvimento de um roteiro, até de desenvolvimento de projetos, enfim, parte da pré-produção, a própria animação, né, é um segmento que você consegue minimamente, em home office, você consegue não parar, mas a maioria das empresas teve que de fato, colocar todo mundo home office e fechar as portas. Algumas, depois de um tempo, voltaram com, obviamente, uma capacidade instalada muito menor, mas já voltaram a funcionar. Só que o que eu acho que mais se desenvolveu de lá para cá foi também as tecnologias, né? Enfim, o entendimento da banda de internet, os próprios computadores, mas a tecnologia de se trabalhar em equipe, mais do que qualquer coisa, né? Então, a gente teve que passar aí por um momento de reformulação do que significa trabalhar em equipe, né? E do que significa filmar em si, né? Antes, a gente automaticamente começaria uma pré-produção
com grande parte da equipe numa base de produção, já com um monte de gente, todo mundo com seus computadores e tudo mais. As próprias filmagens, né? A gente teria uma equipe X ou Y e tal, e a gente teve que passar por toda uma reconsideração disso tudo por conta da pandemia, mas que vai criar uma massa crítica para frente também, né? Não só em relação à pandemia, que tem uma limitação específica, né? Eu fiz uma série no ano passado que foi absolutamente toda filmada de forma remota, né? O máximo de contato que tinha era uma pessoa que levava o equipamento na casa da outra pessoa, deixava lá, e aí todo limpo, todo sanitizado, enfim, por aí vai, e a outra pessoa que fazia tudo dentro de casa. Mas mais do que isso, a gente teve que passar por essa reformulação total. Hoje já entendo que uma boa parte da pré-produção pode ser feita online, de maneira virtual, não precisa estar todo mundo junto, independente da pandemia, né? Uma parte de certas produções podem ser feitas com pouquíssima equipe, que vai ter a mesma qualidade, ou às vezes até uma qualidade maior, porque você tem mais recurso e mais tempo para pensar em outras coisas, né? E também surgiram os famosos self-producers ou self-makers, né? Que basicamente são os influenciadores, são os filmmakers, os videomakers, que a gente vê surgindo toda hora aí no YouTube, com novos canais e tal, mas hoje você tem, acho que uma difusão de conteúdos e de pessoas novas fazendo sozinhas as suas produções, que está muito interessante de ver. Óbvio, a gente vê um excesso de lives, um excesso de discussões e tal, enfim, uma profusão de conteúdos, mas esse é o nosso presente, não é nem mais o nosso futuro, né? Isso é o que a internet dá para a gente. Então, o que a gente tem que fazer agora é conseguir chamar a atenção, porque canal de distribuição tem. Agora o negócio é chamar a atenção. O interessante, né, nesse processo é que diminuiu muito a distância, né? O fazer ficou muito mais concentrado, mas isso também exige uma qualificação, uma capacitação diferente do que a gente via antes. Assim, antigamente você tinha um iluminador, você tinha várias pessoas para pensar o mesmo produto e aquela mesma cena. Hoje você tá praticamente, né, em muitos casos, a pessoa que está na cena e a câmera, e aí ela tem que pensar em tudo isso, né? Então, assim, também abre aí uma possibilidade para se pensar formas de capacitar as pessoas para que elas possam estar aptas e produzindo um bom conteúdo, né? Quer dizer, amplificando aí a possibilidade de pessoas independentes entrarem também no mercado com produtos de qualidade, enfim, mostrando aí o potencial que o Brasil tem mesmo, né? Sim. Se a gente pensar que nós, fazendo reunião, já estamos tendo cuidado com a luz, com o fundo, com a nossa aparência e tal, estamos todos aprendendo a fazer audiovisual, sejamos nós dessa indústria ou não, né? Com certeza, quando alguém fazia um Skype há 2 anos atrás, né, fazia ali do jeito que estava ali no escritório, tanto faz o fundo, enfim, vamos fazer aqui um Skype porque, enfim, tem que falar com a China, ou com o Japão, ou com São Paulo, enfim, onde for, vou falar. Hoje, eu mesmo vejo quem está falando comigo, pode ser uma conversa de amigos. Já o fundo já tá cuidado, a luz é razoavelmente equilibrada, você já tem uma corzinha ali, uma corzinha aqui, enfim, todo o cuidado com esse audiovisual. E isso mostra para a gente que o audiovisual é a principal ferramenta de comunicação no mundo hoje, não tem jeito. Seja pelo WhatsApp, seja a comunicação aqui que a gente está fazendo, reunião de trabalho, festa, enfim, de amigos no mundo inteiro, tudo isso é audiovisual. Então, a gente está hoje criando esse conceito, só que a gente tem que dividir em 2. Tá? Assim, não necessariamente você precisa saber de tudo. Né? Vai continuar sendo necessário, às vezes, 200 pessoas para fazer uma cena.
Não é porque a gente está fazendo online que não precisa. Isso é um grande erro, às vezes, das pessoas. Ah, é para o YouTube, então é mais barato. Não. Depende do que você vai fazer. Se você vai fazer sei lá, os Vingadores para passar no YouTube, ele vai custar a mesma coisa do que vai passar no cinema. Ele não vai ser mais barato porque vai para o YouTube. Não, e a própria educação, né, de quem está assistindo, que já tem tantos recursos digitais, também cansa quando você vê algo que não está tão bem produzido, que a luz não foi bacana. Agora, só para a gente fechar esse bloco, que uma coisa que eu achei super interessante também tratar é o seguinte: a gente diminuiu também as distâncias físicas, né? A gente já via várias produções acontecendo, produções com 2 países, né? Enfim. Isso também se ampliou com a pandemia, na sua visão? Quer dizer, produzir em parceria com outros países ou fazer histórias que possam se conectar dentro dessa grande plataforma, né, que o mundo digital viabilizou aí, pode ser também um caminho para a gente pensar em como é que o audiovisual vai se movimentar nesse futuro, né, que a gente já está vivendo? Sim, sim. Uma das grandes missões e objetivos do audiovisual é encurtar as distâncias. Falando só de Brasil, não necessariamente de mundo, mas só de Brasil, a gente tem um país com dimensões continentais, né? Pouquíssima gente do Brasil consegue circular. Quem é do Sul conheceu o Norte, quem é do Norte conheceu o Nordeste, quem é do Nordeste conheceu o Sul, o Sudeste. Pouquíssima gente consegue realmente conhecer outros lugares do próprio país, né? O audiovisual tem essa missão, né? Trazer essas informações, essa cultura e distribuir pelo país. Quando você tem uma facilidade de distribuição do conteúdo, como a gente tem hoje, não só pela pandemia, a pandemia fez o consumidor realmente entrar ali e as plataformas evoluírem tecnologicamente, ou seja, o acesso ficar mais fácil de fato, você tem uma abertura gigantesca e infinita para isso, que aí não só é uma novela, não só é um filme ou uma série, mas é uma live, é uma pessoa falando, como você falou, né? É uma pessoa no Nordeste mostrando a sua cidade, falando, ó, esse sou eu, essa é a minha cidade, essa é a minha família. Então você não tem mais só um formato específico, né, para distribuição. Você tem uma grande conversa, né, um grande debate mundial de quem está onde, fazendo o quê. Então, assim, é como se todo mundo pudesse estar na casa de todo mundo ao mesmo tempo. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Diante da digitalização forçada que a gente viveu durante a pandemia e o impacto que isso gerou, e a gente já conversou aqui no setor audiovisual, quais são os mecanismos para se fazer notado, né, nesse mercado? Muitas produtoras já tinham um caminho, que você mesmo falou, né, que mudou um pouco a partir da regulamentação, de uma legislação que permitiu que esses produtos não fossem mais só serviços, fossem produtos que podiam ser negociados. Teve um aporte aí também de uma discussão sobre propriedade intelectual, que ainda no Brasil é muito desconhecida, né? Essa temática em torno das produções. A gente já falou muito também no Rio em Foco sobre os potenciais da produção multiplataforma. Hoje a gente não faz só cinema, né? Faz cinema, TV, jogo. Então, você tem uma plataforma de divulgação muito maior. Então, perguntando para você, Leonardo, qual o caminho assim, que a gente pode ver? A gente já falou um pouco de regulamentação, né, do papel que o Legislativo Federal, e talvez o Rio possa ser um impulsionador dessa discussão em nível federal, mas assim, o que a gente pode também trabalhar, e o setor está preocupado hoje, né, em trabalhar junto com quem já está aqui produzindo, para a gente conseguir avançar nessa questão de se fazer notado, né, de fazer um produto e continuar produzindo conteúdo de boa qualidade, como a gente sabe que o Brasil tem tanto potencial. Historicamente, a gente tem um problema de canais de distribuição, né? Isso é qualquer indústria, não é só audiovisual, né? Mas historicamente
o grande problema de um novo entrante, inclusive, é um canal de distribuição, né? Seja ele da indústria farmacêutica, automobilística, enfim, do gás, por aí vai. Então, a gente tinha lá salas de cinema, aí depois a gente começou a ter televisão, aí a TV aberta, e depois a TV fechada, aí o VHS, o home video, né, DVD, tudo isso evoluindo. A partir do momento que a gente tem uma digitalização do mundo, ou seja, a internet vira um ambiente que ainda não é totalmente, mas já está muito mais democrático do que foi antes, e com a chegada do 5G vai ser uma explosão, ou seja, todo mundo com qualquer coisa, não precisa nem ser um telefone, né, qualquer, seja um tablet, um telefone, uma janela, né, com qualquer janela vai conseguir ver qualquer coisa a qualquer momento, a gente chega num problema de acesso à atenção, né? É a famosa economia da atenção. Não é mais uma economia da distribuição, é a da atenção. Como você chama a atenção desse consumidor? Se, por um lado, a gente terminou o quadro anterior falando que todo mundo está em todo lugar ao mesmo tempo, que é uma coisa importante para a democratização das informações e tal, por outro lado, para você monetizar isso, né, para você realmente chegar a rentabilizar os seus ativos, você precisa ser relevante, você precisa chamar a atenção. O que acontece? As grandes empresas no mundo gastam bilhões por ano para chamar a atenção, né? Seja por desenvolvimento de tecnologia, que é o famoso user experience, como é o caso da Netflix, que eu acho que é a empresa que tem a melhor experiência do usuário no streaming, né? Seja no seu conteúdo, seja no seu marketing, né? Essas empresas gastam milhões e bilhões por ano em marketing. Apple gasta, talvez, equiparado com desenvolvimento de tecnologia e marketing, né? Design, marketing e tal, para ser uma experiência nessa história. E aí conseguem atrair o público. O que a regulação, de novo, por que a regulação se faz necessária? Porque a grande falha no nosso mercado é a diferença de poder econômico entre os players, né? Então, a minha empresa, humilde empresa, ela não consegue se equiparar a uma Netflix, a uma Amazon, a uma Apple, enfim, a seja lá quem for. Não é porque eu sou ruim, não é porque eu sou um incompetente, é porque é a diferença de mercado, enfim, é assim, né? E então a gente precisa de uma regulação que coloque os produtos brasileiros, equilibre essa concorrência, né? Nunca vai ser igual, porque nem é para ser, enfim, tem todo um ciclo, tem todo um ecossistema que a gente não consegue que seja igual, mas pelo menos equilibrar as possibilidades para se ter uma concorrência justa, né? O filme, eu usei o exemplo do Vingadores, porque é um dos filmes de maior bilheteria de todos os tempos de Hollywood. Os Vingadores, eles chegam na sala de cinema brasileira sem nenhum imposto extra de importação ou qualquer outro tipo de imposto. Ele chega com o mesmo custo que chegou um filme brasileiro. Se Vingadores custou 300 milhões de dólares, o filme brasileiro custou $1 milhão. E tem um marketing de mais 500 mil dólares. E o Vingadores tem um marketing de mais centenas de milhões de dólares. Então, quando a gente não tem esse ajuste aqui, a gente precisa ter um ajuste na possibilidade de se apresentar, na possibilidade de estar na prateleira. É como se num supermercado só tivesse produto importado. Você pode ter o melhor desodorante brasileiro, mas se ele não está na prateleira, ele não vai ser comprado. Essa é a lógica que a gente quer implementar na regulação. Foi o que aconteceu com a 12485. A partir do momento que você teve espaço para o produto brasileiro, não só o povo brasileiro conseguiu comprar, conseguiu ver, mas você desenvolveu os técnicos brasileiros, você desenvolveu as empresas brasileiras, você desenvolveu esse conteúdo, né? Tudo fica melhor, porque a curva de aprendizagem é maior e, no fim das contas, gera mais emprego, mais renda e mais retorno
própria sociedade dentro do Brasil. E produtos podem ser exportados também, né? A gente não só fica assistindo o que as casas falando da vida das pessoas que moram no Canadá, mas também a gente vê circular para outros países como é a vida aqui no Brasil, né? E os desafios que a gente vive. Como é que está essa relação com a América Latina? A gente tem estreitado mais relações nas produções cinematográficas ou ainda tem barreiras fortes aí? Um dos grandes pontos favoráveis aí do audiovisual é não só o equilíbrio da balança de pagamentos, quando a gente exporta essa propriedade intelectual, né, que tem um valor agregado muito alto, mas a gente exporta a imagem do país, né, da cidade, do estado, do país. Então, a gente vê exemplos no mundo inteiro de filmes que fizeram surgir o turismo em um país ou em determinada cidade, né, que às vezes você nunca escutou falar, como é o caso da trilogia do Senhor dos Anéis, como é o caso de Missão Impossível, como é o caso de várias Cartas para a Julieta, vários filmes que fizeram estourar o turismo numa cidade específica, num país específico, que nunca mais termina, né? Para sempre, é um investimento perene. Em relação aos nossos filmes, nos últimos 10 anos, depois da regulação também, a gente teve uma crescente ocupação nos festivais internacionais, principalmente, que foi gigantesca. A gente teve, se eu não me engano, em 2018, a nossa maior participação em Cannes nos últimos, sei lá quantos anos, desde o Pagador de Promessas. Então, isso tudo é a imagem do Brasil sendo levada para o mundo. E as coproduções são possibilidades reais de você ter um filme que é brasileiro e também nacional do outro país ao mesmo tempo, e você tem troca de know-how, troca de tecnologia de produção e troca de mercados, né? Que aí você faz circular toda essa imagem, toda essa economia e todo esse know-how de crescimento pessoal dos nossos profissionais. E assim, para finalizar, você falou de um ponto muito importante agora, que é justamente, a gente falou da regulamentação, que é algo que o legislativo pode ajudar e contribuir, mas você também tem o papel dos prefeitos aí também a regular os espaços e a permitir, a estimular que produções possam ser atraídas e acontecer nas suas cidades. Então, essa visão das film commissions, que o Estado do Rio de Janeiro investiu já em algum tempo atrás, mas que a gente não vê com tanta frequência isso sendo falado e difundido, né, é também um caminho interessante de como o poder público pode atuar nessa questão, né, permitindo, abrindo espaço para que essas produções possam retratar a sua cidade e principalmente criar novos pontos aí de atenção, né, de histórias que atraem a visão dos turistas. Então, assim, é um ponto também que o poder público tem um papel e que pode desempenhar muito bem. E Friburgo, a gente, que foi considerado uma cidade cinematográfica, teve também todo um histórico de já construir, de olhar para a sua imagem, para a quantidade de espaço que ela tinha ali para filmagem e ver que ali podia ter um potencial. Você tem registro assim, de outras cidades no estado do Rio de Janeiro que já tenham políticas sobre isso, assim, olhando para essa questão de atrair também produções, coproduções internacionais ou trabalhar um pouco isso? A gente sabe que durante a pandemia acabou sendo um ponto ruim, né? Quer dizer, não houve tanta produção assim, nem a possibilidade de atrair essas produções. Mas, assim, é um potencial para pós-pandemia que também pode haver investimento, né? Sim, assim, infelizmente, a gente tem várias iniciativas que acabam no indo à frente, no Rio de Janeiro. Hoje, quem eu posso falar como uma referência é o Estado e o município de São Paulo, que levaram a inteligência, a expertise da Rio Filme e da Rio Film Commission para São Paulo e implementaram e hoje estão voando. Tem, se eu não me engano, os últimos números são 700 produções por ano, né, que vão lá e usam os serviços da Film Commission. O que a gente tem? A gente tem um Rio de Janeiro que tem algo que poucas outras cidades ou estados no mundo têm, que é a nossa beleza e toda a diversidade de
de locações e de natureza que a gente tem aqui no estado, né? Aí falando de estado agora. Eu mesmo já filmei em Paraty, Friburgo, Búzios, toda a região do Vale do Café, Volta Redonda, por aí vai. No Vale do Café, a gente fez em 2008 uma produção gigante portuguesa que chamou Equador, com base no livro do Miguel Sousa Tavares, toda a região ali do Vale do Café, e são milhões e milhões de reais que ficam lá, são milhares de pessoas que são empregadas, são, de novo, é a imagem do local que é levado para o mundo inteiro, é a autoestima da população local que cresce muito, é gigante, falar, eu participei, olha, essa produção esteve aqui, por aí vai, fora todos os outros serviços, já que em torno de 70% de um orçamento de uma produção é destinado a outras indústrias, né? Alimentação, transporte, hospedagem, combustível, construção civil, por aí vai. Então, isso movimenta, né, as cidades, os locais de uma forma gigante. Friburgo teve o último filme do Marcos Prado lá, o Macabro, já está tendo outras produções. A gente participou da construção ali da Film Commission, na região do Vale do Café também, em Barra do Piraí. O que eu acho que falta é uma unidade no Estado, e isso tem uma palavra básica que é desburocratização, que a LERJ deve escutar isso todo santo dia de todas as indústrias. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa para poder desenvolver essa cultura de film commissions no Estado todo. É desburocratização. Você tem que facilitar as filmagens, tem que ter apoio de filmagem. Em Barra do Piraí, eu tinha apoio de ligar para alguém às 2h da manhã que o ator estava doente e ele ligar para o hospital, tal, vai no hospital tal, assim, assado, e a pessoa recebe, porque às vezes você está com uma celebridade no lugar. Então, você não pode tratar como... Não é que tenha que tratar com privilégios em relação à população local, mas não dá para você levar para qualquer lugar a qualquer hora, né? Então, assim, você tem que ter um certo cuidado, até porque no dia seguinte tem que estar filmando. Então, assim, você precisa, como produtor, muito mais do que investimento, dinheiro, né? Venha filmar aqui porque eu tenho mais dinheiro para você e tal. Primeiro de tudo é apoio, a desburocratização e apoio local. Com isso, a gente vai conseguir trazer muitos recursos, porque são recursos que não viriam e o instrumento do cashback ou do tax rebate, que é muito usado nos Estados Unidos inteiro, né? É uma guerra entre os estados para ver onde vai ser filmado o próximo Missão Impossível, ou, enfim, os próximos filmes de Hollywood. Nada mais é do que você reduzir o imposto que você vai cobrar de algo que não viria. Então, na verdade, você está recebendo uma receita, e são receitas milionárias, normalmente, porque um filme desse, de novo, uma Missão Impossível, não vem para cá por menos de milhões de dólares para gastar aqui. E desenvolve a indústria local, desenvolve a cultura local, desenvolve, no fim das contas, a sociedade local. Leonardo, eu queria muito te agradecer por ter aceitado o convite de vir conversar com a gente aqui no Rio em Foco. Acho que a gente tem muitos outros capítulos aqui para registrar, né, e de propostas que podem ser, sim, trabalhadas pelo poder público como possibilidade de retomada. Quando a gente falou lá no início do programa, né, que alguns especialistas defendem que a produção audiovisual ela pode ajudar nessa retomada, você deu aí a receita de como, né, falando justamente do quanto uma produção pode movimentar uma cidade e um estado, e a gente conseguir finalmente fazer essa junção e essa discussão de forma mais aprofundada, tocando na questão da desburocratização. Então, muito obrigada aí por ter aceitado o convite, e fica aqui o convite para a gente voltar a esse assunto aí um pouquinho mais para frente. Maravilha, muito obrigado a vocês pelo convite, estou à disposição, temos que discutir esse desenvolvimento. E um último recado, que na verdade é bem recente, a gente acabou de conseguir com o CONFAS a ampliação para 1 ano, a prorrogação da lei do ICMS, né? E a gente agora vai até a LERJ para tentar internalizar
e garantir pelo menos mais um ano, que a gente só estava conseguindo de 3 em 3 meses a prorrogação do convênio da lei do ICMS. Então, a gente explica para a gente um pouquinho, explica aí um pouquinho rapidamente, então, o que é isso? Claro, bom, a lei do ICMS, assim como a lei do ISS, a lei federal, uma renúncia fiscal, nesse caso do Estado, que parte do ICMS devido, se eu não me engano, são 3%, das empresas podem ser aplicados em projetos culturais. Aí não é só audiovisual, em projetos culturais. A gente, na Firjan, a gente tá assinando um termo de cooperação com o Estado, com o governador do Estado, para conseguir difundir essa informação para todos os municípios, para trazer as grandes contribuintes de ICMS para investir em projetos culturais nas suas cidades, no Estado como um todo, para a gente poder retomar aí as atividades. Mas, basicamente, é isso. As empresas podem investir até 3% do seu ICMS devido em projetos culturais e descontar isso do imposto, obviamente, a pagar. E isso gira as cidades, gira o Estado, gira a todas as outras indústrias, como o turismo, que a gente falou bastante. Por exemplo, Friburgo se beneficia muito da Film Commission, dessas produções, para divulgar a imagem da cidade. Tá aí uma agenda que o Legislativo vai ver passar aqui logo para a gente tratar. Muito obrigada, Leonardo, e obrigada a você que acompanhou a gente até agora. Só para lembrar, nós estamos em vários canais digitais que estão aparecendo aí na sua tela. TV Alerj, o canal do Povo. Até a próxima.